Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo agora exatamente 11 horas e 16 minutos do dia 10 de abril. Você está no meu canal, no canal do João Vinhas. Meu nome é João Gabriel. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe aqui nos comentários sobre de oração, que eu gosto muito de orar com você e por você. Vamos ler a epístola de Tito. Depois de Timóteo, depois de 2 Timóteo. Timóteo. Epístola de Tito, capítulos 1 e 2. Venha comigo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é a dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, como graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem,
Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Agora a gente vai ler o dia. Qual o dia hoje? Hoje é qual? Deixa eu ver. Fechar aqui. Deixa eu ver. Fechar aqui. Hoje é dia 21 do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Dia 21. Passar aqui o dia 20, que foi ontem. Dia 21. Protegendo sua igreja. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4:3. Efésios 4, versículo 3. E esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3:14. Colossenses 3:14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e assim removerá o coração do corpo de Cristo. A unidade está no ângulo daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, ele orou apaixonadamente por nossa unidade. Era o nosso união que estava em primeiro lugar, em sua mente, naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade da qual participa. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais.
Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Contudo, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidade, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas, se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real, sem lutar pelo ideal, é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles, pois são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoa, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas, em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Divorciar-se da igreja, ao primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas. Você logo ficará desapontado novamente. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazer você, também a perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, vida em comunhão. Nesse livro, sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita, para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria afixar uma placa, proibir a entrada de pessoas perfeitas. Aqui em Araruama, aqui no Coqueiral tem uma igreja com essa placa. Este é um lugar somente para os que admitem que são pecadores, carentes da graça e desejam crescer. Bonhoeffer diz: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza
pouca fé e dificuldades? Se, ao contrário, continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que nossa comunidade cresça. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar do lado e atirar pedra naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, nem compartilhemos, nem comparemos ou julguemos uns os outros. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo pela fé e começar a convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por quê? Você critica as ações de seu irmão. Por que tenta fazê-lo parecer pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que julgo um irmão, quatro coisas acontecem instantaneamente. Fico minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e minha insegurança, predispõe-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendicioso. Na Bíblia, Satanás é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que outros cristãos, não importa quanto você desgoste deles, não são verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponha seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e, se quiser proteger a sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare. Não precisa saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. As pessoas não são confiáveis. Você dá ouvidos a fofocas, mas daí você é um criador de casos. Criadores de casos dão ouvidos a criadores de casos. São esses que dividem igrejas pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. É triste constatar que, no rebanho de Deus, as maiores feridas são causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais, que se devoram uns aos outros, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos. Portanto, fique longe de quem fala demais. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente o fofoqueiro e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o encrenqueiro e o implicante é separado do grupo. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina a igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele, qual seja a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunho torne o ato legítimo e tem de novo. Ainda assim, ele não ouvir, leve o caso à igreja. Em meio ao conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira instituição aumentará o problema, assim quanto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo, e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o seguinte é levar uma ou duas testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente? Dizendo que apresente o assunto à igreja. Se a pessoa ainda se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como descrente. Apoie o seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, mas dê aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja.
Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes a seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança dele seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Escuta de vocês como quem deve prestar contas. Você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação aos seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os dois avisos mencionados. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebendo a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. Deve você aceitar a responsabilidade de proteger e prover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. E sempre será fácil. O momento será de fazer o que é melhor para o corpo, não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos pôs na família e igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprenda a dizer nós em vez de eu, nós em vez de meu. Deus diz: não pense apenas no próprio bem, pense nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Deus abençoe a igreja que permanece unida. Na igreja Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, vê que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para ter uma ideia, no período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. Enquanto está lutando no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa. Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja cujos membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderão mantê-lo do lado de fora. Dia 21. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tempo para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Pensa para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Hoje acabou aqui a nossa leitura do dia 21 do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. O tema foi Protegendo Sua Igreja. Se eu de parte desse por mais um dia de vida sobre 10, para a gente de ti, todos que ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, essa palavra para gerar fruto nos nossos corações.
Esteja nos abençoando e nos protegendo de todo mal. Esteja me dando uma tarde agradável de educação física lá no Alcibiades. Esteja com os alunos, que eles possam me obedecer, que nenhum deles venha se machucar, que eles possam ter uma tarde agradável comigo. Também com todos os funcionários lá do Alcibiades, desde pessoas da limpeza, secretaria, direção, inspetores, segurança, cozinha, secretaria, orientação, sala de recursos, todos sem exceção. Esteja nos abençoando e proteger de todo mal, Senhor. Que todos nós possamos caminhar juntos para fazer uma escola ainda melhor para aqueles alunos, para a comunidade escolar. Seja também me levando em segurança até a terapia, lá com a vida, que lá eu possa desabafar, que lá eu possa falar o que está no mais íntimo do meu coração. Também com o discipulado que poderá acontecer hoje, lá com o Ian, que se for da tua vontade, irá acontecer. Até também com o culto que queremos prestar a ti logo mais à noite, esse culto de oração, que esse culto para gerar fruto, que esse culto para chegar como cheiro suave a ti. Esteja se fazendo presente no meio de nós, Senhor. Esteja também falando conosco através dos hinos, dos louvores, da mensagem que será proclamada lá naquela igreja. Esteja com o pastor Assis, todos os ministros auxiliares, pastores auxiliares, diretoria, todos, Senhor, todos os ministros, todos que fazem parte do organograma da igreja. Desde a pessoa da limpeza até o pastor presidente. Seja me abençoando e protegendo de todo mal. Espero que agradeço em nome de Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários esse vídeo de oração. Gostamos muito de orar com você, por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.